Boa noite, gente. Aqui é dos Comitês e Coletivos por Democracia e Luta. Nós fizemos a campanha do Lula Livre e hoje conseguimos colocar o nosso presidente de volta ao poder para poder combater o fascismo. Hoje vamos tratar de um tema importantíssimo, que é a luta contra a privatização da Sabesp, do metrô e da CPTM. O governo Tarcísio, desde a campanha eleitoral, vem nessa toada da privatização e vem dando cada vez mais passos para isso. Só que ele talvez minimizou a resistência dos trabalhadores e das trabalhadoras, que organizaram uma greve poderosa agora há pouco tempo e pararam a cidade de São Paulo e levaram essa pauta da privatização para o debate na rua. Esse acho que é uma coisa muito importante. Claro, a grande mídia faz o papel dela de querer destruir os argumentos dos trabalhadores, questionar a greve, dizer que era só estudos e projetos, como se o governador já não tivesse várias atas colocando a privatização e dando passos cada vez mais evidentes em direção à privatização. Bem, a gente vou começar aqui um pouco essa conversa, chamando aqui o nosso amigo o Edinho, para ele falar um pouquinho sobre a situação da Sabesp e a privatização do governo Tarcísio, e também se apresentar. Você se apresenta, a pergunta basicamente é a seguinte: o governo paulista, em diversos atos oficiais, resolveu a privatização da Sabesp, EMAI, Metrô e CPTM, além de contratações de consultorias milionárias com o IFC, que é um braço do Banco Mundial, e que tem uma tradição de implantar privatizações. Como avalia o processo de privatização proposto pelo governo Tarcísio? Haverá aumento de tarifas e ampliará a exclusão dos mais pobres? E isso também não vai contra a tendência mundial, que a gente sabe que na Europa, por exemplo, vários locais, várias cidades acabaram com a privatização. Então, Edinho, a bola é com você, depois a gente vai chamando o Alexandre e o Sérgio Carioca para participar dessa roda também. Fica à vontade, Edinho. Bom, boa noite a todos, todas e todes. Obrigado pelo convite. Eu valorizo muito esses espaços porque a gente, todos os dias, temos que enfrentar um ataque da mídia corporativa contra os serviços públicos, contra o papel do Estado a favor das privatizações. Então, acho que esse espaço é um espaço muito importante para nós e para os movimentos. Quero saudar o Emílio, os companheiros da CPTM, do metrô, as meninas que ajudaram a organizar essa atividade. Bom, eu sou Edson Aparecido da Silva, eu sou secretário executivo do ONDAS, Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, é a sigla, né, o ONDAS, e também sou assessor de saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários. Fui dirigente por um bom tempo, por uns 3 mandatos do Sintaema em São Paulo, nos anos 90 até 2000, né? Enfim, então estamos aí calejados nessa luta, porque a luta em defesa da Sabesp pública contra a privatização é uma luta de muitos anos, constantemente essas ameaças surgem, e dessa vez ela surge de forma mais organizada, de forma mais dura, e que está nos dando muito trabalho para enfrentar. Eu acho que uma das questões que é fundamental a gente entender que desde do golpe de 2016, que destituiu a presidenta Dilma, a gente vem assistindo no Brasil uma escalada importante da retomada do neoliberalismo e do avanço das privatizações em várias áreas, né? E isso é um fenômeno nacional, né? Que foi intensificado
no governo de extrema-direita do Bolsonaro, né, e que continua se desenvolvendo hoje em muitos estados. E, para falar no nível federal, eu acho que o governo do presidente Lula tem que tomar medidas drásticas para frear, né, alguns setores bolsonaristas que permaneceram no governo, sobretudo nos bancos públicos, no BNDES, na Caixa Econômica Federal, que são instrumentos de financiamento das políticas públicas de saneamento. Bom, feito essa abordagem mais geral, a proposta de privatização da Sabesp, do metrô, da CPTM, é um crime, né, que o governador Tarcísio de Freitas quer praticar contra o povo de São Paulo, né? Tanto a Sabesp como a CPTM e o metrô, né, são conquistas importantes do povo trabalhador do estado de São Paulo, são patrimônios da população, né, e que não pode ser privatizado, né? No caso da água e do saneamento, especificamente, que é a área que eu atuo, a privatização da Sabesp, né, que é uma das maiores empresas de saneamento do mundo, né, com uma receita importante, atendendo quase 70% da população do estado de São Paulo, ela vai prejudicar extremamente as pessoas, sobretudo as pessoas mais pobres, né, aquelas pessoas que vivem em assentamentos informais, as pessoas que vivem nas favelas, nos morros, nas palafitas. Por quê? Porque quem não tem saneamento no estado de São Paulo são exatamente essas pessoas, né? E a privatização dos serviços, né, na prática, ela vai fazer com que essa população seja ainda mais excluída do acesso aos serviços. Se é verdade que hoje nós temos um desafio grande, Emílio e quem nos assiste, quem nos ouve aqui, né, que é atender essa parcela mais pobre da população, também é verdade que não é com a privatização que isso vai acontecer, muito pelo contrário, né? Então, por quê? Porque essas áreas são as áreas que não atendem um dos principais requisitos de atuação do setor privado, que é a obtenção de lucro, né? Então, você vai ter, indubitavelmente, um aumento de tarifa importante, né? Porque quando você compõe a tarifa dos serviços de saneamento, você vai ter que embutir no cálculo da tarifa, né, um componente a mais, que é o componente do lucro, né? E quem vai pagar por isso, evidentemente, é a população, e vai pagar isso através da tarifa. Tem um outro aspecto que eu acho que é importante que as pessoas entendam, é que todo esse patrimônio público, né, que foi construído, né, que faz parte da Sabesp hoje, ele foi construído com dinheiro público, com dinheiro de financiamento da Caixa Econômica Federal, com dinheiro de financiamento do BNDES e, sobretudo, com a tarifa paga pela população, né? Então, o setor privado chega agora, né, quando você tem em grande parte dos municípios com atendimento significativo na parte de água e de esgoto, e simplesmente pega esse serviço em suas mãos. E o que a gente tem assistido, onde a privatização aconteceu, como é o estado do Rio de Janeiro, como é o estado de Alagoas, foi um aumento brutal das tarifas. Imediatamente, a primeira coisa que os caras fazem é trocar todos os hidrômetros, que é aquele relógio que mede a água, e a tarifa vai para as nuvens, né?
E eu acho que é importante a gente debater aqui que nós temos que acabar com essa eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar, né, dessa narrativa de que o setor público é bom, é ruim, e o setor privado é bom. Não é isso que nós assistimos, onde o serviço foi privatizado, não é isso que nós assistimos no setor metroviário, nem no setor ferroviário. Muito pelo contrário. E é por isso que em várias cidades de vários países do mundo você tem um processo de reestatização, não só do serviço de água e de saneamento, mas de uma série de outros serviços públicos, e temos isso em países como a França, como a Alemanha, como a Inglaterra, né, que é o berço do neoliberalismo, na Argentina, enfim. Então, inicialmente, é isso. De novo, muito obrigado pelo convite. Deixa eu ligar o microfone. Vou passar aqui para o Alexandre, para ele falar um pouquinho dessas mesmas, se apresentar e falar dessas mesmas questões que eu fiz aqui a pergunta sobre os impactos para o cidadão, do aumento de tarifa, da exclusão dos mais pobres no setor ferroviário, né? E como é que ele vê todo esse processo de privatização, porque no caso da CPTM já tem o edital para o TIC da linha 7, né? Já não é estudo, já é privatização, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa noite, Emílio. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu quero aqui agradecer o espaço. Esse debate é extremamente importante, especialmente nesse minuto, nesse momento, que nós estamos vindo aí de algumas atividades. Eu sou Múcio Alexandre Bracarense, trabalho na CPTM há 20 e alguns anos, e estou como secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários da Central do Brasil. Sindicato esse que representa 10 mil trabalhadores ferroviários em 3 estados da União, Rio, Minas e São Paulo. E aqui em São Paulo, nós representamos o pessoal da CPTM, as linhas 11, 12 e 13 da região leste, e a MRS, que é carga, e a Estrada de Ferro Campos do Jordão. Uma das empresas que nós representamos os trabalhadores é a Supervia, lá no Rio de Janeiro, a famosa Supervia. Então, nós já acompanhamos aí as mazelas do governo em relação ao trabalhador, em relação ao serviço prestado à população. A Supervia, quando foi privatizada, há 25 anos, ela transportava naquela época 1.200.000 passageiros. Depois desse desmonte, depois desse desserviço, hoje em dia ela transporta entre 350 e 400 mil passageiros. Já está na mão do quinto dono, do quinto proprietário que vem, como o companheiro Edson colocou aí, a iniciativa privada ela visa lucro, e aqui a gente não vai discutir essa questão, nada contra, mas serviços tipo metrô, ferrovia, água, não tem como você visar lucro, né? O que eles fazem? Eles precarizam a manutenção, diminui o quadro de funcionários para tentar ferozmente aumentar essa questão do lucro. Agora, aqui em São Paulo, esse modelo privatista que esses fascistas aí, o Marteleiro Alucinado, que é um aluno do outro capitão lá, extremamente fascista, o modelo que eles estão aplicando, para quem lê os contratos, é de horrorizar, de abismar as condições que estão doando as nossas empresas públicas, especialmente da CPTM.
Essa situação ela já vem há bastante tempo com as terceirizações. O processo privatista na CPTM já está instalado há mais de 20 anos. E correndo a passos longos, como a gente tem visto aí, as linhas 8 e 9, né, foram privatizadas aí com o Dória, agora ele vem investindo aí na privatização da linha 7 e do TIC. Os contratos, para quem tem conhecimento, são contratos extremamente lesivos ao Estado e benéficos à iniciativa privada. Sem dizer os altos investimentos que o governo tem feito maciçamente para modernizar essas linhas e depois entregar a preço de banana. Haja visto o que aconteceu na 8 e 9. A 9 era a nossa melhor linha na CPTM, era a linha mais técnica, a linha com melhor rendimento, e em um ano e pouco eles já colocaram a linha quase no mesmo nível lá da Supervia. Infelizmente, a grande mídia não tem, não digo nem apoiar, mas nem sequer pautado as nossas reivindicações, tem participado de algumas inverdades, como um assessor do governador colocou que ninguém do movimento tinha entrado em contato. O Sindicato Central do Brasil protocolou uma correspondência via e-mail e depois fisicamente, 10 dias antes do movimento grevista. Nós estamos reivindicando que o governo suspenda todas as privatizações, especialmente da CPTM, do metrô e da Sabesp, e que faça um plebiscito oficial no sentido de ouvir a população, porque o retorno que a população tem dado nesse movimento é impressionante, de adesão, de querer participar. Nós temos cidades onde não tem nem metrô, nem CPTM, nem Sabesp, e mesmo assim a população quer se pronunciar. Hoje mesmo tivemos um ato lá na Boa Vista, né, com todos os sindicatos envolvidos, algumas centrais, e essa luta, ela teve um momento que foi a greve unificada, que foi histórico. Nós nunca tínhamos conseguido essa unidade e faremos outras atividades, outros passos para manter essa discussão junto à sociedade. Então, de novo, quero agradecer aqui a oportunidade de estar podendo fazer algumas colocações em relação à CPTM. Agora, então, vamos convidar o Sérgio para participar da nossa roda e falar um pouquinho sobre essa questão das privatizações, né? E, se você quiser falar um pouquinho também da luta dos trabalhadores metroviários, que conseguiram uma vitória importante nessa sexta-feira, e queria que você comentasse tudo isso aí. Fique à vontade, Sérgio. Boa noite a todos aí, todos. Meu nome é Sérgio Renato, eu sou mecânico de manutenção do metrô. Eu trabalho no Pátio Jabaquara, um dos pátios de manutenção do metrô. Trabalho há 30 anos no metrô. Estou diretor do sindicato, né? Junto com a Camila, junto com nossa equipe, nosso time. Camila, nossa presidente, que a Salda aqui não pôde estar hoje, ela está numa outra reunião, que nós estamos enrolados. Então, a pergunta, categoricamente, no caso dos trilhos, tanto o metrô quanto o trem, né, imediatamente os principais prejudicados é a população, porque aumenta a tarifa. Esse exemplo é muito categórico. Hoje a gente pode falar, não eu acho, mas em exemplos concretos, né? O trem privado e o metrô privado no Rio de Janeiro, né, é muito mais caro. Aqui é 4,40, lá está 7, né, pouco, 7,90, 7,40. Né?
Mas também, aqui em São Paulo, também é mais caro o privado. O sistema de contratação aqui em São Paulo, a linha 4 é privada, a CCR, né? A linha 4 é a primeira linha privada de metrô. E a passagem é 4,40, mas a Via 4 recebe 6,32 por cada passagem. O Estado complementa esse valor. Isso é uma questão contratual, está no contrato de parceria público-privada, no contrato assinado, né? O contrato prevê, né, pelas pesquisas de fluxo, origem e destino, né, um quanto de passageiros que devem ser transportados, e se não for transportado por qualquer motivo, né, o Estado paga. Por exemplo, se tiver um cataclismo, se tiver um apagão, já teve um apagão, se tiver um apagão e o metrô não funcionar, a empresa privada recebe, né? Se ficar um mês parado, ela vai receber, né? E recebe a mais pelo contrato do que as empresas privadas. Então, a passagem já é mais cara, mesmo aqui em São Paulo, só que as pessoas não veem porque o Estado subsidia, quer dizer, nosso imposto. Então, a passagem no privado fica mais cara. Não é só uma questão de lógica, como o Múcio falou, e como o Ezio falou, de lógica. O privado quer lucro. Então, por lógica, né, ficaria mais caro o serviço, né? Mas é pela prática mesmo, por um lado. Por outro, a qualidade do serviço, né, é brutal. O exemplo da linha 89 do metrô, aqui da CPTM de São Paulo, facilita essa discussão, facilita bastante. Porque a gente fala do Rio de Janeiro, mas é distante, né, que um lugar do outro. O Rio de Janeiro é cabal, 25 anos, a primeira privatização do metrô aconteceu há 25 anos. No Rio de Janeiro está lá, o metrô. Não teve expansão, não teve melhoria, e é um problema grave. E a Supervia que o Múcio falou. Então, os principais prejudicados com a privatização, cabalmente, pelo aumento da tarifa, pela qualidade do serviço, né? Mas tem um terceiro elemento, que é a possibilidade de expansão, porque nós não temos uma rede de ferrovia e de metrô suficiente. É muito aquém aqui no Brasil, muito aquém, mas muito, muito aquém, né, para a necessidade das metrópoles e do país, né? Não tem... Bom, é um absurdo, né? Então, também no sentido de expansão, de melhoria, também o setor privado não investe um centavo, né? Um centavo. Então, a população está prejudicada. Os trabalhadores são imediatamente prejudicados, evidentemente. Por quê? Porque eles têm o seu emprego, né, ameaçados. Diretamente o emprego ameaçado. Mas antes de ter o emprego ameaçado, tem seus direitos. E a qualidade do serviço também atacados, né? Todos os direitos dos trabalhadores. Se você compara o trabalhador numa empresa privada, os direitos que eles... e o regime de trabalho, comparado com um trabalhador numa empresa pública, é brutal, né? O regime de trabalho da empresa privada, né, de carga horária, ele é feito para ser turnover, né? O trabalhador nunca chega... Por exemplo, eu tenho 30 anos no metrô, o Múcio falou que tem 20 e poucos. Isso não acontece numa empresa privada, não vai acontecer. É 5 anos a média. Primeiro porque não aguenta, não sustenta o ritmo polivalente de trabalho que é exigido, né? Que se concentra vários tipos de trabalho. Você pega as linhas privadas aqui, né? Nós temos 3 funções, que são as 3 funções feitas num trabalhador só na linha privada. Então, ele não sustenta fisicamente. Então, e o regime de trabalho também é feito para isso, para que ele nunca chegue no teto da função dele e o salário seja sempre baixo. Então, o regime de trabalho não tem como você ter uma empresa do porte do metrô, de uma CPTM, de ferrovia, com um regime de trabalho que tem um trabalhador de turnover. A longo prazo, você não consegue imaginar, não vai ter. Então, essa pergunta é cabal a resposta. O prejudicado é a população, os trabalhadores, diretamente, porque aumenta a passagem
E essa campanha que a gente vem fazendo com o plebiscito, né? E a população tá entendendo, depois da linha 89, do exemplo está entendendo, que privatizou, piorou, privatizou, a passagem aumentou. Então, a resposta é bastante categórica. E essa campanha que a gente está chamando todo mundo a fazer junto, né? De imediato é isso. É isso, Sérgio. Depois você fala sobre a vitória que vocês tiveram na sexta-feira, na próxima pergunta. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para o Edinho e fazer uma pergunta sobre o discurso do governador. Porque o discurso do governador foi assim: olha, nós só temos estudos, as privatizações podem ou não podem ocorrer. Fica meio complicado, porque você está gastando mais de 100 milhões de reais em estudo. Se eles não ocorrerem, o governador vai devolver o dinheiro para o povo, aos cofres públicos? É uma pergunta, né, que cabe, né? Mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: o governo Tarcísio, em relação à Sabesp e a EMAI, pretende arrecadar 14 bilhões para 2024 no orçamento, com a venda das ações. Como você avalia esse movimento grevista contra a privatização e o discurso do governador, que só era só um estudo, se o governo pretende arrecadar 14 bilhões com a venda da Sabesp? Quer dizer, esse discurso do governador, que tentou convencer uma parte da opinião pública, levado pela mídia, e os dados da realidade, que estavam no orçamento do Estado. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, cumprimentar aqui o Alexandre e o Sérgio pelas intervenções muito boas. O governador Tarcísio, né, ele pratica um verdadeiro estelionato eleitoral, né? Porque na campanha eleitoral, no caso da Sabesp em particular, ele viu que a insistência na sua convicção de privatizar a Sabesp poderia lhe render um prejuízo eleitoral. Aí ele entrou nessa toada de dizer que é um estudo e continua até hoje, né? O que nós sabemos que não se trata mais de estudo. Para o Tarcísio, São Paulo não tem problema. Não tem problema de educação, não tem problema de segurança pública, não tem problema de infraestrutura, não tem problema de habitação, porque ele está afissurado em privatizar tudo que resta do que é público, né? Já pegou uma parte do metrô privatizada, quer privatizar o resto, quer privatizar a CPTM e tal, né? Então, ele enganou o povo, né, quando disse que era apenas um estudo, tal, né, e pretende levar isso até as últimas consequências. Eu tenho esperança de que ele não consiga, porque eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não lembro de nos últimos bons anos de ter visto um movimento tão organizado e tão consistente como nós estamos vendo agora contra a privatização da CPTM, do metrô e da Sabesp. É um movimento exemplar, né? Como disse aqui o Alexandre, o plebiscito tem demonstrado isso, né? Isso é uma coisa. A outra questão, né, é que as pessoas elas têm que entender, né, de que uma das consequências mais nefastas desse processo de privatização é o aumento brutal das tarifas, né? Hoje, na Folha de São Paulo, tem uma manchete no caderno Mercado que diz que o Brasil tem a conta de luz que mais pesa no bolso entre 34 países, né? Na média, o brasileiro ele está comprometendo mais dinheiro do que ele ganha com pagamento de luz do que na Espanha,
na Alemanha, em Luxemburgo, né, no Chile, na Costa Rica. Né? Por quê? Porque o Brasil foi um país que avançou muito no processo de privatização da energia. Hoje nós temos uma produção de energia das mais baratas do mundo e uma das tarifas mais caras. Né? Tem uma outra questão ainda, no caso da Sabesp, é que o governo jogou o saneamento no balcão de negócios eleitoreiro. Né? Não vai dar para a gente aprofundar aqui, porque o tema é mais amplo, mas ele fez um arranjo aqui, que a gente chama, né, de regionalização, em que ele mudou a lei através de um decreto para jogar a cidade de São Paulo para dentro do projeto de privatização de uma forma ilegal, inconstitucional. Né? Por quê? Porque numa troca de apoios entre ele e o Ricardo Nunes para as próximas eleições municipais e, quiçá, para as eleições para presidente da República, caso ele se confirme como o candidato da extrema direita. Então, é disso que a gente está falando aqui. Só mais duas questões. Tem muita gente, inclusive do nosso campo, que acha que PPP é bom, é melhor do que privatizar. O Sérgio trouxe um exemplo concreto aqui. Né? A PPP, na minha opinião, foi a maior sacada do setor privado, porque eu costumo sempre brincar assim, né? Quando você faz uma concessão, né, o privado ele toma as pingas e leva os tombos. No caso da PPP, ele só toma as pingas porque os tombos quem leva é a população. Porque, como disse, de novo, o Sérgio, pode acontecer. O que acontecer? Se tiver qualquer quebra de equilíbrio econômico e financeiro no contrato, né, o Estado paga essa diferença para o setor privado. E quando a gente fala Estado paga, Emílio, e quem nos assiste, quem nos ouve aqui, não é o Estado que paga, quem paga somos nós. Então, é dinheiro que sai do bolso do trabalhador, da trabalhadora, para financiar o setor privado. Né? Então, é uma tremenda insensatez. Né? Então, eu acho que a mídia, né? a mídia corporativa, ela tenta o tempo todo convencer a população de que a privatização é um bom negócio. Né? E colocou pilha o tempo todo, ouvindo aquela parcela da população que criticou a greve do metrô, né, da CPTM e tal, né, de uma forma sacana, porque só ouviu uma parte da população. Né? Agora, a população tem que entender que um dia de sacrifício, por causa da greve da Sabesp, da greve do metrô, né, ela é necessária para evitar um mal maior, que é a privatização desses serviços, e a população tem que estar, e ainda bem que eu acho que a maioria está, né, tem que estar do nosso lado e não contra os trabalhadores e as trabalhadoras dessas empresas. Né? Então, eu acho que esse é outro aspecto importante. Né? Eu acho que os metroviários, os trabalhadores da Sabesp, eu acho que eles estão de parabéns pela luta que desenvolveram naquele dia de greve. Desde o dia 1º de janeiro de 2023, com a vitória do presidente Lula, né, você vê todos os dias, hoje de novo, na mídia, matérias editoriais, artigos. Né? O setor privado ele comprou um espaço na mídia para poder fazer a sua propaganda diária e cotidiana contra os trabalhadores e contra os serviços públicos. É isso que nós estamos vendo. Vou falar aqui com o Alexandre e só lembrar duas coisinhas. Primeiro, uma das campeãs da reclamação no PROCON é o setor das empresas de energia elétrica, né? Péssimos serviços e contas caras. Depois, o Edinho lembrou a questão do reequilíbrio econômico-financeiro.
isso aí é muito comum em outro setor que todo mundo conhece, que dói muito no bolso, especialmente do homem do interior, que são os pedágios, né? Todo mundo se lembra dos pedágios, né? Aí, por exemplo, saiu recentemente a prorrogação dos contratos da ViaOeste, do sistema CCR, da Anhanguera, e aí o que aconteceu? Deram mais um tempão para eles, certo? E quem paga o pedágio caro somos nós, porque se tivesse parado essa porcaria e encerrado o contrato, poderia ter um contrato mais barato, um pedágio mais barato. Mas não, certo? Só para dar um exemplo aqui, retomando o exemplo. Mas vamos voltar à pergunta aqui, vou fazer aqui para o Alexandre, depois para o Sérgio, que é o seguinte, nós vimos na greve o discurso do governador que a linha privada funcionava, né? Que era uma maravilha, a linha privada e tal. No final do dia, vem a manchete do UOL, né? De que teve uma pane elétrica e a linha 9 parou. Depois, nos outros dias, nós tivemos outros, pelo menos 4 casos aí de problemas na linha 9, né? Eu diria assim que a pane elétrica deu um curto-circuito na narrativa do governador Tarcísio, literalmente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque o cidadão que acompanha o dia a dia da cidade sabe onde tem problema no setor metroferroviário, né? E no setor ferroviário. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre essa contradição. Um discurso defendendo uma privatização malfadada, né, horrorosa, que o Ministério Público queria acabar com ela e que o governador não quis. Então, a responsabilidade por todas as falhas da linha 8 e 9 é do senhor governador Tarcísio de Freitas. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Por favor. Exatamente. O Emílio, esse discurso inverídico dele sobre, por exemplo, olha, eu não preciso ouvir a população, que a população já se manifestou. Não é verdade. E a parte que é verdade a população que é atendida pelo metrô e pela CPTM, ela manifestou não ao Tarcísio. Então, ele perdeu nessa grande São Paulo e aqui. Depois ele coloca a questão, olha, no processo, como bem diz o Sérgio, no processo de privatização vai ter um momento que a população vai ser ouvida lá nas audiências públicas, né? Que é outra inverdade. Quem já foi a essas audiências públicas percebe e acompanha que elas são montadas para o empresariado se pronunciar, questionar. Quando a população pode se manifestar através de perguntas por escrito, que são depois respondidas com um prazo de 30 dias, e, em geral, então, são apresentações de balcão de venda. E venda essa que, muitas vezes, como o Sérgio colocou na explanação anterior dele, o Estado teve que pagar uma multa de 1 bilhão, e aí, com essa multa, eles devolveram 980 milhões e levaram as duas melhores, as duas mais bem montadas linhas da CPTM. E esse discurso também, ele tem umas outras condições que a gente merece estudar, no sentido, na CPTM são 6.800 trabalhadores, no metrô deve ter uns 8.000, na Sabesp mais de 10. Então, nós estamos falando de um grande contingente de trabalhadores que são concursados, que estudaram, que se prepararam, e estão diuturnamente sendo agredidos, tendo a sua dignidade profissional abalada com as colocações do governador. Que nós recebemos altos salários, não é verdade também. Nós temos um salário de mercado e quem recebe altos salários
são os comissionados, são os cargos de confiança, que são muitos, e aí realmente oneram a folha de pagamento. Então, o número de CIDs apresentados para a CPTM em relação a doenças psicológicas e psiquiátricas tem aumentado muito, porque a CPTM, também como o metrô, e a própria Sabesp, nos últimos 3 anos, por exemplo, a CPTM foi considerada a melhor empresa de atendimento de usuários em estrada de ferro da América Latina. Então, por que acontece isso com a gente, com os metroviários? Porque nós fazemos treinamentos, nós estudamos, nós fazemos reciclagem para poder atender bem o público, especialmente o público que tem as necessidades, seja no caso de ou audição, ou de visão, enfim, todas essas questões aí que a empresa privada, ela não preza tanto esse atendimento. E na questão de aumento, foi bem colocado aqui, né, a tarifa do Rio, R$ 7,40 para um serviço muito mal prestado. O mês passado nós estivemos lá, porque eu tenho o trabalho do sindicato lá, e ficamos com 2 ramais, 2 dias sem explicação nenhuma, sem funcionar. Ou a pessoa ia a pé, ou ia a cavalo, do jeito que quisesse, mas trem sem a menor condição de uso. Naquele período também, ficamos um dia com o fornecimento de água bastante prejudicado, porque a água estava com fezes. Então, é um serviço que encareceu lá por volta de 70%, e a prestação do próprio serviço é extremamente negativa. Em março, nós tivemos na estação Penha, que seria mais ou menos uma comparação aqui com a nossa Penha do metrô, um sequestro de um trem inteiro. Foi toda uma composição, foi sequestrada. Entendeu? Então, a população ela precisa receber informações realmente verídicas e consistentes para que ela possa tomar aí uma decisão, e o plebiscito está mostrando isso. Então, vou passar a palavra para o Sérgio. Sobre os estudos, tem estudos. Primeiro, esses estudos da IFC, da Corporação Financeira Internacional, aí o nome em português, é um órgão do BID, do Banco Mundial. Em si, isso já é uma excrescência, porque todos nós sabemos que o Banco Mundial tem uma política para a América Latina, né? Ele fomenta uma política, né, ao estilo do FMI antigo, né, que é exatamente essa política de privatização de Estado mínimo, e o UFC é um órgão do BID, de um banco que ganha com as privatizações, um banco que ganha exatamente com esse mecanismo. E esse é um organismo que justamente está fazendo os estudos, todos esses estudos, da Sabesp, CPTM e agora do metrô. Não é estudo. O governo está comprando um modelo de privatização do BID. Não tem estudo. É um escândalo. Agora, o detalhe que todo esse estudo foi contratado sem licitação. Não sei se você sabe disso. Todos eles foram quase 200 milhões dos cofres públicos. Se você somar as 3, o nosso é 62. Nós estamos questionando do deputado Guilherme Cortes, inclusive no Ministério Público acatou para investigar isso. Por quê? Porque mesmo com a Lei 866, que abriu espaço para não ter, é um escândalo. Por quê? Porque como que um estudo, um estudo, não tem urgência nenhuma, né? É sem licitação. É muita grana. E não é um estudo, né? É um projeto já feito, já está lá nos caninhos, é só tirar e entregar aqui. Primeira coisa é isso. E não é só o estudo. O caso do metrô, por exemplo,
que é o que está mais atrasado dos três, se a gente for olhar os três, né? A CPTM, a linha 7 já tem a data, lá em fevereiro, a Sabesp está tramitando, e na Câmara, na Assembleia Legislativa, e para o começo do ano, e o metrô ele começou a falar agora. Mas o processo de terceirização já é a privatização. O que a gente está vivendo agora, que é o caso das duas terceirizações, dois pregões que nós temos agora, o de amanhã, que é do serviço de estação, o que resta de serviço de estação, o bilheteiro, o antigo bilheteiro, a metade já foi terceirizada, né, que é a bilheteria, metade desse. Agora, o serviço de atendimento ao usuário, ao PCD, aos problemas da estação é feito por esse funcionário, também vai ser terceirizado. E no dia 17, a manutenção da linha 15, do pátio oratório da manutenção. São duas terceirizadas. Mas essas são algumas, já houveram outras. Toda a construção civil já foi terceirizada, a pintura foi terceirizada, a via permanente do metrô já foi terceirizada. Então, isso também é privatização direta desses serviços. São terceirizações de serviços que você soma. Esse processo aconteceu com a linha 89, ele foi prévio da linha 89. Antes da linha 89 serem entregues, serem privatizadas, né, esse processo aconteceu de terceirização, que nós estamos vivendo agora. É isso que explica o debacle da linha 89. Antes dela ser entregue, ela foi esvaziada a manutenção dela. Foi terceirizada, foi compartimentalizada em pedaços, que impossibilita você ter uma manutenção de uma totalidade, um serviço que é uma totalidade. Ele, quando se compartimentaliza em várias empresas que não se comunicam, fragiliza absolutamente. Isso foi feito na CPTM e que gerou o 89. Esse desastre que é a linha 89 que nós estamos vendo agora. Isso foi construído com um processo longo de terceirização, que estão fazendo no metrô agora. Então, já é a privatização, já é o processo em curso. Então, não é só estudo, também no metrô. Aí que nós ganhamos a informação na sexta-feira, né? Nós entramos com um questionamento desse pregão de amanhã, né, da linha de bloqueio, a gente chama de linha de bloqueio dos trabalhadores que trabalham na estação, que é a linha de frente ali nossa, né? E a juíza deu uma liminar favorável a nós, porque o argumento é que nós somos concursados, nós somos funcionários públicos concursados, de CLT, então tem uma Constituição aí, né? E ele está dando um bypass, né, justamente no concurso público. Ele está contratando, nós temos um plano de carreira, que essa função existe no plano de carreira, e isso aí é a contratação por concurso público. E ele, com a terceirização, ele dá um bypass. Então, o juiz entendeu que isso é ilegal, anticonstitucional, e deu a liminar, né? Hoje, o metrô entrou com um mandato de segurança e nós, aí também, juridicamente, teve uma situação nova que tem a ver com essa situação de luta nossa. A juíza deu para o metrô o mandato de segurança, cassou a nossa liminar, mas não cassou ela totalmente. Ela cassou a liminar, então vai poder ter o pregão amanhã. O metrô pode fazer o pregão, só que a empresa que ganhar, ela não leva enquanto o processo nosso estiver tramitando. Então, ficou sob júdice o pregão de amanhã. Não é o que nós queríamos, que era manter a liminar, mas também não é o que o metrô quer. Ficou uma situação aí nova, jurídica nova, que nós temos um pregão que pode acontecer, mas a empresa que ganhar vai ter que esperar o processo nosso tramitar em julgado para poder efetivar. Então, ficou nesse pé. Então, a luta continua aí também. Hoje o ato foi muito bom, hoje nós tivemos um ato unificado de novo, da campanha unificada, né, em apoio, abraçando os metroviários, porque esse processo de terceirização ficou da greve, né? Nós fizemos uma greve muito vitoriosa, e depois a gente no final a gente vai falar das continuidades, né, das reuniões que nós estamos tendo de continuidade. Então, esses estudos, eles não são estudos, né, eles são comprados diretamente para fomentar a privatização. E já estão sendo concretizados. No caso da CPTM e da Sabesp, já não é mais estudo, ele já tem datas marcadas. E no caso do metrô, são datas de pregões concretos de terceirização
que vai esvaziando. É como se a gente ficasse uma empresa, uma casca, com o seu interior, né, então uma privatização interna. Então, é uma falácia esse discurso do governador, né, de que é só estudo e de que não. É grave, nós estamos alertando, o plebiscito tem essa função e está cumprindo, alertar a população. É grave, é sério, e o governador está disposto, e se a população não acordar e a gente não levar essa luta a fim, ele vai entregar, mesmo com toda essa experiência negativa do Rio de Janeiro, aqui da linha 89, ele está disposto. Então, nós temos que lutar muito, e é isso aí, né? Para a terceira pergunta. Bom, vamos agora fazer uma rodada falando um pouco sobre o plebiscito, e a gente tem que lembrar que em 2002, se eu não estou enganado, Edson, depois você me corrige, o Sérgio e o Alexandre, houve um plebiscito contra a entrada do Brasil na ALCA, com muita participação popular, e que foi vitorioso, porque o governo Lula, quando entrou, impediu essa insanidade, né? Que era uma tentativa clara de colonização do Brasil, né? Neocolonialismo. E o que acontece? Esse tema do plebiscito volta pelos movimentos sociais, pelo movimento sindical e movimentos sociais, colocando a necessidade do plebiscito. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho quais as razões, por que foi escolhido o plebiscito contra a privatização, como está ocorrendo em cada categoria, né? E assim, como está sendo a interação com os movimentos sociais, e como é que a gente faz para ajudar esse processo, onde as pessoas podem votar, se as pessoas podem conseguir uma urna para organizar o plebiscito. Nosso coletivo ia fazer na Paulista no domingo, mas devido à chuva a gente teve que cancelar, e passamos para o dia 22 de outubro, o plebiscito vai ser junto com os companheiros do coletivo Paulo Freire, que fazem atividade sempre na Paulista, e nós vamos estar junto lá. Então, já deixo desde já o convite à população para dia 22, à tarde, passar lá na Paulista com a Peixoto Gomide para poder votar. Mas aí eu passo a palavra, talvez a gente podia começar com o Alexandre, depois o Sérgio, depois o Edinho para o final. Pode ser? Tudo bem. Olha, o plebiscito, se não me engano, foi numa audiência pública, o Sérgio pode me lembrar aí, lá na Assembleia Legislativa, se não me engano. E aí nós ficamos em dúvida, inicialmente, por questões de ordem de aplicabilidade, mas a ideia foi crescendo e colocamos. Como eu já falei anteriormente, tem sido um sucesso. Assim, no bom sentido, eu diria que nós perdemos o controle, porque a aceitação foi tão grande, as centrais sindicais estão apoiando muito, nós somos filiados à CUT, e a CUT ela fez uma campanha junto com a CNTTL muito forte. Então, nós temos Vale do Paraíba, nós temos Campinas, Itaquaquecetuba, Ferraz, várias localidades, várias subsedes da CUT com esse trabalho. E aí as ideias vão surgindo. Por exemplo, um companheiro nosso lá da manutenção, ele contou o número de assinaturas que tem na folha de assinatura, né, que a pessoa se registra antes de votar, e aí ele começou, nem pegou urna, ele começou a pegar com envelopes o número de cédula e o número de assinatura, começou a levar para o condomínio, aí outro já teve uma ideia de levar para o jogo de futebol, e a questão foi se expandindo, porque as pessoas... Eu me lembro que outro dia eu fui dar uma entrevista numa rádio comunitária, rádio e televisão lá de Carapicuíba, e o editor,
ele falou comigo, olha, eu estava pensando, tu tem pensado sobre privatização, eu acho que é tudo um pouco bonito, cor-de-rosa, e aí eu ainda lembrei do secretário de Transportes, que foi lá na Assembleia Legislativa, não sei se foi o companheiro Donato, o deputado, que falou com ele, olha, o senhor assistiu lá o filme da Barbie? Porque para o senhor tudo é cor-de-rosa, para o governador, o que a gente está passando nas linhas 8 e 9, o senhor colocando aí como se a coisa tivesse linda e maravilhosa. E nessa audiência, a única pergunta que o secretário de Transportes não soube responder ou não enfeitou ou dourou a pílula, como ele fez a audiência toda, foi quando perguntaram sobre uma acusação. Pasmem vocês, como o sistema metroferroviário aqui em São Paulo está sendo levado de uma forma incompetente, de uma forma amadora e diria até criminosa. Nós que também representamos os trabalhadores da Estrada de Ferro Campos do Jordão, que também está na sanha para ser privatizada, nós fizemos uma denúncia que o diretor-presidente dessa empresa, ele foi preso por tráfico de cocaína. E depois de feita essa denúncia lá na ouvidoria, simplesmente nós recebemos uma resposta da ouvidora que isso era mentira, quer dizer, uma documentação oficial da Secretaria de Segurança Pública, e o máximo que aquela audiência conseguiu é que ele fosse suspenso, mas na realidade a gente não sabe se ele foi suspenso por causa dessa denúncia ou se no transcorrer de toda essa questão, a diretora administrativa financeira da Estrada de Ferro Campos do Jordão pede exoneração por assédio moral praticado por esse senhor. Então, a gente não sabe se ele está suspenso por assédio moral ou se é por tráfico, enfim. A questão é a forma que este governo fascista está administrando a malha metroferroviária do estado de São Paulo, independente dos exemplos que a gente já tem no Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, a população está tendo uma condição mais clara e menos direcionada para conversar, para discutir. Olha, a água, se privatizar, vai subir. A água é um bem, né? A água não tem dono, né? E aí você vai passar a dar esse poder para a iniciativa privada. E a gente tem recebido tamanha boa resposta que ela estaria o plebiscito terminaria agora no início de outubro, e nós resolvemos estender mais um mês aí para dar essa oportunidade à população. Obrigado. Vamos passar aqui para o Sérgio, né? Comentar um pouquinho, falar como é que está sendo dentro do metrô, se ele souber alguns pontos fixos também de votação, para que a população possa participar. A ideia você pegou exatamente. Original foi do plebiscito da ALCA mesmo. A dimensão da privatização, quando a gente começou o começo do ano, Tarcísio, na verdade, teve um momento que ele, quando o outro lá ficou inelegível, não sei se vocês repararam, ali teve o Tarcísio, ele começou enfrentando uma greve nossa e se ferrou no começo uma greve de campanha específica. Ele foi mal nessa greve, né? E ele ficou meio de escanteio aí até o momento em que saiu a inegibilidade do capitão lá, né? Aí ele foi para a ofensiva e declarou guerra para todos nós e veio para a mídia, né?
para aparecer como o cara do capital, né? Que é capaz de levar o programa até o final. E aí que nós começamos a discutir mais seriamente que foi uma necessidade objetiva de todo mundo, né? Ou a gente se juntava, chegou naquele momento que não deu mais, ou se junta, ou todo mundo ia, né? E aí nós teve a primeira audiência, nós começamos a conversar, e essa referência do plebiscito da ALCA, né? Que foi contra a ALCA, também contra a base de Alcântara, né? Vocês lembram que tinha uma segunda pergunta, né? E aquele modelo na verdade, a gente começou a pensar e teve uma segunda audiência pública e a gente fez uma reunião dos sindicatos e uma primeira plenária, que aí foi uma surpresa essa primeira plenária, que foi no Sintaema, porque a gente convocou e foi todo mundo, todas as centrais, todos os partidos, a gente falou, caramba, tem alguma coisa nova acontecendo. E aí a gente se empolgou de bancar. A gente tinha muita dúvida da dimensão do plebiscito, né? Que se era muito para nossa... Mas essa plenária do Sintaema, que teve uma presença bastante significativa de várias entidades, de quase todas as entidades do movimento sindical popular, todas as centrais, deu esse ânimo e a gente decidiu aí coletivamente. O mais importante também é essa visão de frente única, de respeito de várias forças, porque aqui também teve sua segunda pergunta, o governador também tentou uma falácia de falar que nossa greve era política, tentando dar uma conotação de política eleitoral, sabe, assim, essa mal política, né, de que a gente está fazendo jogada política, essa mal política que ele gosta de fazer, né? E exatamente o contrário, se você olhar, né, um rol de forças políticas que normalmente não se falavam, né? É o GT, CTB, só pensar em centrais já é um negócio bastante complexo. Mas a necessidade objetiva, ou a gente se junta ou morre todo mundo, cada um no seu local, né? Fez com que a gente... Então, a unidade é a chave do negócio, o respeito mútuo, conversar, né? Fazer as coisas acordadas, reunidas, com paciência, né? Construídas coletivamente, é fatal. E a chave de que a opinião pública era o central. Essa compreensão começou a mover essa frente única, esse movimento. Aí o plebiscito e a própria greve de ser 24 horas também pesou. Foi muito discutido isso. Ela ser uma greve redondinha, que ela não podia cair e a população ia ser uma medida. A gente jogou uma medida e ela voltou favorável a nós. Que ela ia primeiro plebiscito, esse tete-a-tete, conversar com a população, depois encaixar uma greve para ela poder catapultar o plebiscito para sair da bolha, porque a nossa greve, a gente já tem essa experiência, nossa greve de trânsito. Não a Sabesp, por exemplo, não pareceu, foi uma puta greve, mas ela demora, porque ela não para, não fecha a água. Nós é que a greve para e explode na mídia. Então nós explodiu realmente, nós saímos da bolha, e agora nós temos que reunir, nós vamos reunir agora o sindicato agora para fazer essa avaliação e traçar um novo passo. A ideia é fazer um negócio maior, porque a derrota ainda não é suficiente. Nós sabemos que o acúmulo da privatização desses anos todos não vai ser 24 horas de greve só que vão parar. Então, a gente vai se reunir com base nessa avaliação positiva, esse olhar que a gente está tendo, a gente vai ter que pensar coisa grande, né? Nós tivemos muito artista que se aproximou do movimento. Nossa bolha estourou, Emicida, vários artistas nos procuraram, entraram na campanha, efetivamente na campanha, durante a greve, a nosso favor, no embate político, que nós temos que saber aproveitar aí para dar uma alavanca maior do que nós estamos fazendo. Enquanto isso, o plebiscito segue até dia 5, ele tem que dar um passo maior, né? Hoje mesmo nós fizemos em Sé, antes a resposta continua sendo, depois da greve, mais a população sabe ainda. É impressionante que a gente fala, né? Aqui o plebiscito, as pessoas vêm, ou eu estava procurando, as pessoas sabem que tem. As pessoas que passam na estação de metrô, elas sabem que existe plebiscito, às vezes estão procurando. Pô, eu estava procurando vocês.
É comum isso acontecer. Então, o negócio realmente tomou uma dimensão maior que nós. Então, o plebiscito continua. Amanhã vai ter Barra Funda, às 4 horas da tarde, nosso sindicato vai fazer, quem puder ir. E depois da manhã, 2 horas da tarde, em Itaquera. Né? Tem o site do plebiscito, né? Que tem lá as urnas fixas e essas itinerantes que aparecem, porque, como o Múcio falou, nós não temos mais controles. Cada dia aparece uma urna, né? E quem quiser pegar a urna é procurar os sindicatos, né? E fazer e agregar, se agregar. Todo mundo pode. Como o Múcio falou, eu conheço um amigo que tem uma urna itinerante, ele fez a urna itinerante, tem uma mochila, e onde ele vai lá, pergunta, pega, põe lá o votinho e traz para a gente lá a urna. Tem a urna itinerante dele, tem cada coisa acontecendo assim. Então, essa é a ideia, né, daqui até o dia 5, e a gente vai reunir e vamos propor coisas novas nesse sentido de manter o contato, da diálogo com a população. Então, tem a ideia, por exemplo, de fazer um ato show, que a gente tem que trabalhar, né? É uma ideia que me apaixona muito. O próximo passo é um ato show grande, com artista, né? E a gente pensar aí, né? Aí a gente tem que ver os calendários precisos de cada categoria, mas no começo do ano que vem está pintando alguma coisa. Fevereiro, né, Múcio? Fevereiro já está pingando essa data. Então, nós temos que já ter esse horizonte. 48 horas de greve, nós temos que trabalhar, porque não vamos parar aqui. O objetivo não é parar. Tem aqui um movimento de conjunto, né? Mas temos que fazer uma coisa antes, de diálogo com a população, que catapulte mais ainda, que a gente quebra mais uma bolha. Né? Nós saímos da nossa bolha, estamos numa bolha maior, nós queremos sair para uma bolha maior para poder aí sim disputar com esse governador aí. Então, temos muito trabalho aí pela frente, vamos precisar de muita ajuda. E não é, como nós estamos falando, não é uma luta corporativa, essa é uma outra terceira sacada, né? A primeira, a unidade. Segundo, que é a opinião pública, né? O principal é essa relação com a opinião pública, é ganhar a opinião pública, comprar essa discussão, ter confiança no nosso argumento, nas experiências, ir para dentro, né? E terceiro, né, a gente procurar, né, desculpe aí, mas é isso. E no site do plebiscito, as pessoas podem também ter os lugares onde pegar a urna e onde a gente tem problema, mas a gente pede ajuda e paciência de todo mundo para participar. Mas tem muita luta pela frente, não parou não. Foi um passo importante, mas tem muita água para rolar ainda e a gente está disposto a fazer essa batalha. Por último, que é esse fato político que nos unifica, que não é simplesmente uma luta corporativa, é de projeto mesmo, né? E aqui fica claro quando o outro lado é um projeto de presidência, né? O Tarcísio é um projeto claro, né, político de extrema-direita, né, e que aí esse lado aqui tem que unificar com muita força. Agora, nós não podemos esperar. Se for esperar a eleição, nós vamos ter problema. Bom, eu vou passar a palavra para o Edicinho aqui, mas lembrando a todos que o Tarcísio de Aristóteles, né? Porque a política faz parte da vida, né? Todas as decisões da vida são políticas. Inclusive, a educação do filho, os comportamentos, tudo é política, né? O que ele quer acusar os outros, e usa o prefeito para fazer isso, acusar os outros de fazer política, quando ele está fazendo política, porque ele é candidato a presidente ou a governador. Mas eu vou passar a palavra para o Edicinho aqui. Então, Emílio, eu queria começar por onde o Sérgio terminou aí, que uma lição muito importante que tem sido dada pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras dos serviços públicos é que, há muito tempo, né, nós adquirimos uma capacidade de combinar a luta pelos interesses dos trabalhadores, por melhores condições de trabalho, melhores
salários com a luta em defesa do serviço público. Ou seja, né, existe a plena consciência dos trabalhadores que, muito além dos seus interesses particulares, está o interesse de toda a sociedade. Aliás, é por isso que esses serviços existem, para atender a comunidade. Por isso que ter a comunidade e a população do nosso lado é estratégico, é fundamental. Então, eu acho que a gente está no caminho certo mesmo, né? E é isso, né? Eu acho que uma grande experiência nossa do movimento sindical, do movimento popular e do movimento social no Brasil se deu mesmo em 2002, né? Quando, nesse curto espaço de tempo, de 1 a 7 de setembro, foi realizado o plebiscito contra a ALCA, que teve, se eu não me engano, cerca de um pouco mais de 10 milhões de pessoas que votaram em quase 4 mil municípios, né? E com 98% da população derrotando a proposta da ALCA. Mas, no caso do saneamento, em particular, né, a gente tem experiências internacionais de plebiscito que deram super certo. Em 2004, por exemplo, foi realizado um plebiscito no Uruguai em que a população foi às urnas, era um plebiscito oficial, tal, né? E 64% da população que votou a favor de botar na Constituição do país, né, o direito à água e ao saneamento, né, tendo como o Estado a única forma possível de prestação do serviço. E aí foi cancelada todas as licitações para empresas privadas. Então, foi uma vitória em 2004, apesar que hoje a gente está enfrentando uma luta no Uruguai contra a privatização novamente. Mas em 2004 teve esse plebiscito. Uma outra experiência foi na Itália, de 12 a 13 de junho de 2011, né, na Itália, também teve um plebiscito, era um plebiscito oficial, lá a pessoa não é obrigada a votar, 57% da população foi às urnas e 95,7% votaram contra a privatização da água e do saneamento na Itália. Né? Então, são alguns exemplos, inclusive internacionais, de que essa forma de dialogar com a sociedade ela é fundamental. Tem outro aspecto que eu queria trazer aqui, eu acho que isso os sindicatos estão fazendo muito bem, que é de combinar, Sérgio e Alexandre, Emílio e quem nos assiste aqui, né? A luta jurídica, no campo jurídico, a luta no campo da política, e aí, tanto do ponto de vista dos legislativos, seja estadual, municipal, e mobilizando os parlamentares que são do estado de São Paulo, que estão lá em Brasília, e também no campo da política ainda essa relação com os movimentos sociais e populares. Eu acho que essa é uma tática, uma forma de luta que tem que ser permanentemente desenvolvida. Tem uma companheira que escreveu aí no chat, a Ângela Maria, né, e ela fala que o transporte público para todos. A Constituição brasileira, no seu artigo 6º, que trata dos direitos sociais, né, a última emenda à Constituição, proposta pela deputada Luísa Erundina lá atrás, né, eu não sei em que partido ela estava, eu não sei se já estava no PSOL ou não, mas ela fez uma proposta de que o transporte entrasse no artigo 6º da Constituição como um direito social, assim como habitação, assim como saúde, assim como educação e etc. Então, a Ângela está certa, quer dizer,
dar direito ao transporte público é fundamental, né? Por incrível que pareça, o direito à água e ao saneamento ainda não está no artigo 6º da Constituição, mas nós estamos lá brigando para isso e tal, né? Tem uma outra questão que a gente precisa prestar muito atenção, que é um processo, na minha área, pelo menos, que é o processo de financiarização, Sérgio e Alexandre, né? Você tem hoje as maiores empresas privadas de saneamento no Brasil têm como controladores fundos de investimento, né, internacionais, de Singapura, do Canadá. Eu pergunto para vocês acham que fundo de investimento que controla a empresa privada vai estar interessado em levar água para as comunidades vulneráveis e carentes do nosso país, do nosso Estado? É óbvio que não, né? Como eu já disse aqui, eles vão priorizar as áreas consolidadas, os grandes e médios municípios, as áreas centrais, né? Onde a necessidade de investimento é pequena e onde a possibilidade de lucro é garantida. Então, você tem um processo de financiarização, de transformar literalmente o serviço público em negócio, né? E que os caras sugam até quando não dá mais, depois eles passam para frente e vão embora para os seus países, né? Então, é esse o risco que a gente corre aqui. No nosso caso, a gente tem tentado dialogar muito também com os prefeitos, porque o Tarcísio está usurpando uma coisa que no saneamento chama titularidade dos serviços. O município ele é o titular do serviço de saneamento. Não é a Sabesp, não é o governo do Estado, são os municípios. E os prefeitos, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos deles estão caindo na cantilena do Tarcísio de que vai ter dinheiro, que vai botar dinheiro para todo mundo, né, para ganhar mais adeptos à privatização, coisa que não vai acontecer. No caso da Sabesp, a contratação do IFC, que o Sérgio disse, foi de 40 milhões de reais, sem licitação, né? Estão aqui, né? O Sintaema contratou um escritório de advocacia, também estamos atuando no campo jurídico, enfim, atuando em todas as frentes. Tem algumas questões aqui, né, que a Magali Joana Correia colocou, mas eu acho que a gente pode discutir no próximo bloco, que é como dar sequência a essa luta. É isso. Já que você colocou as questões da Magali, eu vou ler, mas como a gente já está um pouco adiantado, o que eu sugiro? Que aí vocês, cada um responda uma questão, e aí a gente faz as considerações finais e já encerra, para não ficar muito longo a live. Então, a Magali coloca a seguinte questão: talvez uma eficácia para esclarecer a população seria ocupar as redes com informações curtas e objetivas, quadrinhos e lambes em pontos estratégicos comparando o preço desses itens privatizados. Aí depois quem quiser comenta. Depois a outra pergunta que ela levantou é: que tal se pedisse envolvimento dos influencers que têm clareza dessa situação, fazer um apoio potente junto aos desavisados para a fins de ampliar a luta com base na verdade saindo da bolha? E a última questão é: qual a expectativa de vocês quanto ao impacto que poderá ter ou não o plebiscito frente ao arrogante Tarcilixo? E só quero lembrar uma coisa: a privatização da Sabesp vai passar por votação na Assembleia, né? Que ela é a primeira, a mais avançada, e vai ser o teste. Então, também tem a pressão sobre os deputados. É muito importante a gente lembrar esse ponto também. Aí eu vou deixar aqui, não sei quem que gostaria de começar. Quer começar? Sim, o Alexandre começa lá, levantou a mão. Começa então, Alexandre. Essa questão da mídia, o que a gente tem observado nós fizemos um levantamento a várias, foram até os metroviários que contribuíram com esse trabalho,
Então, tinha lá Lambe Lambe, tem uma série de atividades de mídia que nós pautamos por fazer. Mas, pasmem vocês, que a mídia que comprometida com a economia, com o capital, ela não quis nem inserção paga, não quis veicular nem inserção paga. E nós temos percebido, o Rodrigo Bocardi mesmo, ele recebeu um card de garoto propaganda da Via Mobilidade, da Via Calamidade, porque ele estava forçando as entrevistas, os entrevistados, a dizerem outra inverdade, porque o Sakamoto ele fez uma brincadeira que o Tarcísio colocou a mão no fogo e saiu chamuscado. E é verdade, porque essa questão também de greve política, como o Emílio bem colocou, tudo é política, e manter o nosso trabalho, manter uma boa prestação de serviço para a população usuária do transporte, da Sabesp, é política também, é política econômica. Uma das inverdades que eles colocam é sobre os nossos salários. Nós não temos salários altos e desproporcionais ao mercado, mas, com certeza, são salários melhores do que os terceirizados ou quarteirizados, como foi o caso da SG, que foi a empresa que assumiu as bilheterias lá das linhas 8 e 9, porque como já era garantido o lucro, como já era, como o Sérgio bem colocou aí, havendo uma catástrofe, eles receberiam. Então, para diminuir o mau trabalho que eles estão prestando, as bilheterias elas foram para uma empresa na linha de terceirização, e uma empresa de fundo de quintal, que não conseguiu manter o contrato durante nem 6 meses e deixou haver navios, mais de 3.000 trabalhadores, tanto na CPTM, quanto no metrô e no Tribunal de Justiça, sem receber salário, benefício, porque é mais uma característica aí dessas privatizações, nesses modelos que estão sendo feitos. Então, as questões de mídia estão sendo... Nós temos feito, dentro da medida do possível, o Sérgio pode falar um pouco também sobre Lambe Lambe, e a gente tem desmistificado aí todas essas inverdades que o governo tem insistido em mal informar a população. E estamos trazendo aí os dados, Supervia, a maior tarifa público aqui no Brasil, e o pior serviço, a gente já viu lá um aumento da tarifa de Belo Horizonte, uma diminuição do quadro e uma precarização do serviço também, e o exemplo diário que nós temos aqui, a Supervia, que tem aí nos demonstrado o que é um serviço precarizado de transporte na mão da iniciativa privada. Então, nesse sentido, eu quero agradecer aqui mais uma vez o espaço, a possibilidade de estarmos aí discutindo com a sociedade as questões de nosso trabalho e do nosso serviço junto aos usuários. Muito obrigado. Obrigado. Vou passar a palavra aqui para o Sérgio, ou Edson, quem quer falar? Posso falar? Então, vai lá. Então, muito a ver, a gente agradece aí esses comentários, perguntas, muito a ver, uma preocupação, nós ainda estamos bem melhores do que estávamos antes, né? Nas mídias sociais, nos influencers, com o plebiscito e a greve, ampliou muito o nosso contato. Agora, na próxima reunião que a gente vai ter aí do sindicato, a gente vai ter aqui um dos temas que a gente vai ter que se debruçar, é isso, como que a gente aproveita o cabedal que veio para nós, né? A gente
muito contato de influencers, de pessoas que estão dispostas a nos ajudar, né? E a gente precisa otimizar realmente, e vai ser um dos pontos centrais. A gente vai precisar de ajuda de todo mundo, que vai ser como a gente definiu que a disputa de opinião é o centro, né, da batalha. Evidentemente, trabalhar as mídias sociais bem organizado vai ser fundamental. A gente tem uma sincronia com o pessoal da Sabesp, né? O pessoal tem como é que é o nome lá eu esqueço, né? Mas é muito boa a pergunta. A gente está preocupado e vamos aproveitar bastante o que nos veio. A próxima reunião vai ser esse tema, né? Pequenas tiradas e talvez a gente tenha que chamar uma reunião mesmo, né, das mídias sociais a partir da reunião que a gente está fazendo aí dos sindicatos, para fazer esse boom, né? Vai ser decisivo. Mas está bem melhor do que estava. Nós estamos conseguindo disputar com ele aí algumas coisas, em alguns campos. E saímos vitoriosos em alguns. Né? Além de outros, né, que a gente fez o LAMB, outras ações que a gente vai ter que otimizar agora para essa segunda fase, vamos chamar de segunda fase, né, pós-greve. A gente vai ter que fazer essa reunião urgente, né, Múcio? Eu também queria agradecer muito o espaço, né, e falar que está em curso o processo, tanto de elaboração, de compreensão, é coletivo, né, esse processo. A gente tem que ficar bem humilde, porque a gente tem que elaborar mesmo. Eu mesmo estava lendo aí o Múcio, estava lendo a Constituição aí do Estado, tem a Constituição Federal, e tem alguns mecanismos que a gente pode pensar aí. Já vou antecipar aí para a reunião, né, essa ideia de fazer um mega show, mas a gente está exigindo do Tarcísio que ele faça um plebiscito, né, como teve na Itália, teve no Uruguai, os exemplos que a gente vem trazendo. Mas nós sabemos que ele não vai fazer, certo? Se a gente conhece a figura, ele não vai fazer. Ele está decidido a implementar. Então, que passo posterior nós podemos dar? Pois é, na Constituição Estadual, 1% do eleitorado pode convocar o plebiscito, né? Nós podemos dar um desafio novo para nós, para obrigar ele a fazer o plebiscito, constitucionalmente. Podemos pautar isso aí, né? E podemos pensar mais como próximo passo, né? Eu acho que temos que pensar, junto com preparar um momento preciso, como falou, nós temos que conversar com os companheiros da Sabesp, como fica a tramitação na Lesp, porque passa pela Lesp, né? Na verdade, a privatização ela não se conclui na Lesp, ela passa pela Lesp, né? A Lesp libera para que possa ser privatizada, né? A Lesp vai colocar a Sabesp no mesmo patamar que nós estamos, né? Nós já somos passíveis de ser privatizados. Diferente de Minas Gerais, sabe que em Minas Gerais o Zema está querendo tirar da Constituição a obrigatoriedade de ter o plebiscito, né? Né? Então, aqui tem um mecanismo constitucional também que pode obrigar o governo a fazer o plebiscito, que é um número de eleitores exigir que ele faça, né? É 1% dos eleitores. Nós temos que pensar se esse não é um próximo passo, né? E a gente vai comunicar aí com o movimento, mas evidentemente não pode ficar preso só no plebiscito. Nós temos que fazer o plebiscito ser o maior possível, quanto maior possível. O contato é o que a gente está fazendo, é a discussão e o resultado dele, mas nós sabemos que o governo não vai fazer nada. O que a gente faz a partir daí? Não, temos que pensar. E vamos começar a pensar e coletivamente nós vamos tirar da cartola esse coelho, né? Então, queremos agradecer, por quê? Porque não para aqui, né? Esse é um pontapé inicial e espero que a gente se encontre de novo, né, nessa batalha. Ela não vai parar, né? Porque eles estão muito dispostos a nos matar e nós estamos dispostos a não morrer, como diz o nosso camarada. Agradecemos muito aí o espaço.
Então, vou passar a palavra para o Edicinho. Eu vou deixar uma sugestão para o Sérgio, para ele pensar. Eu acho que vocês deviam já pensar um tipo e-mail ou uma forma de pressão para os deputados da Lesp. Entendeu? E isso é uma coisa que tem que ser construído rápido. E outra coisa da experiência que eu também tenho, que eu sugiro, visitar as cidades onde eles tiveram votos. Porque o deputado é voto, certo? Fica a dica. Vou passar aqui para o Edicinho. Bom, essa questão da Assembleia, no nosso caso aqui, ela no caso da Sabesp, tem um dado, tem uma informação, enfim, que o Emílio sabe e tal, né? Eu acho que vocês também, mas tem um artigo na Constituição Estadual, que é o artigo 216, que diz o seguinte, artigo 216, parágrafo 2º, né? Que o Estado assegurará condições para a correta operação, necessária ampliação e eficiente administração dos serviços de saneamento básico prestados por concessionária sob seu controle acionário. Então, isso está na Constituição do Estado de São Paulo. Ou seja, se o governo do Estado quiser abrir mão do controle acionário da Sabesp para avançar no processo de privatização, no nosso entendimento, ele vai ter que enfrentar um debate na Assembleia Legislativa. Então, isso está na Constituição. Né? Tem uma outra questão que eu acho que a gente precisa explorar, que é o seguinte, né? As pessoas falam do salário dos funcionários dessas empresas, já foi aqui mega esclarecido de que isso não é verdade, né? Que é uma falácia. O que acontece é exatamente o contrário. Quando você privatiza, né, grande parte dos recursos arrecadados da receita dessas empresas, né, uma boa parte vai para pagar os seus CEOs, os seus diretores, né, que estão lá para espremer o crânio da classe trabalhadora, né, para aumentar tarifa, porque isso, na visão deles, é a boa gestão. E eu vou dar 3 exemplos concretos aqui. Né? A média de um diretor da AEGEA, que é uma das maiores empresas privadas de saneamento no Brasil, é de R$ 982.215,84 por mês. Por mês. Equivale a 810 salários mínimos. O salário de um diretor da Águas do Rio, que está lá no Rio, né, é R$ 288 mil por mês. 238 salários mínimos. E a média de salário de um funcionário da Iguá, que é outra empresa privada, é de R$ 227 mil por mês. E o salário de moda, né, ou seja, com maior incidência, trabalhadores da EGEA, é de R$ 1.600. Né? Então, são super explorados os trabalhadores dessa empresa, enquanto os seus diretores, eu estou falando de um diretor, eles têm mais de um, tem salário de jogador de futebol. Né? Então, é para isso que serve também a privatização. Né? Eu acho que só para responder as perguntas aqui da Magali, 2 coisas. Né? Eu acho que ela tem toda a razão. A gente precisa cada vez mais aperfeiçoar a forma de como conversar com o povo lá na ponta. Né? Porque se o povo não vai na Paulista, não vai na Assembleia Legislativa, não vai na Câmara Municipal, nós temos que... o Milton Nascimento tem aquela música de estar onde o povo está. Né? Então, isso é fundamental, né? Porque é lá que você vai poder, efetivamente, dialogar com as associações de moradores, tá lá na periferia, nas pontas. Isso eu acho que a campanha tem feito bem, Sérgio e Alexandre. Para
encerrar, só mais duas coisas. Eu acho que a ideia se o Tarcísio está tão convicto de que a eleição dele já significa um aval para a privatização, faça o plebiscito, então. Né? Quero ver se ele tem coragem de ver, de checar com a população se é favorável a essa proposta dele. Mas eu acho que a ideia do Sérgio é muito boa, porque essa mobilização toda em torno de você buscar assinaturas para ter um plebiscito oficial é sensacional, né? Porque você mantém o debate aceso, né? Assim como está sendo com o plebiscito extraoficial que está sendo feito. Eu queria aproveitar e convidar todos vocês, Sérgio, Alexandre, eu estou aqui na Baixada Santista, então no dia 16/10 agora, às 18 horas, na Câmara Municipal de Santos, nós vamos fazer uma reunião com os movimentos populares e sociais aqui da Baixada para a criação, né, de um comitê contra a privatização. Então, a ideia é ter vários movimentos e daí a gente tentar construir esse movimento de forma mais organizada a nível regional. Já tem aqui, as urnas já estão... já teve na Câmara Municipal, já teve, né, em vários lugares, mas a ideia é a gente tentar dar mais organicidade ao movimento aqui. Então, se vocês tiverem militantes e contatos, depois eu peço aí para o Emílio passar para vocês mais detalhes aí. E quero aqui agradecer de novo essa oportunidade, agradecer o convite, dizer que eu acho que eu conheci o Sérgio numa audiência pública na Assembleia Legislativa, quando foi para criar a frente parlamentar contra a privatização. Acho que nós trocamos uma ideia lá. Quero dizer que eu fiquei muito satisfeito de conhecer aqui o Alexandre, rever o Sérgio, o Emílio, dizer que nós vamos estar sempre à disposição para lutar contra a privatização em São Paulo e no Brasil. Obrigado. Eu vou encerrar aqui o programa, lembrando a vocês o seguinte, que a luta que nós estamos fazendo é muito importante, porque é na luta que a gente vai conseguindo os avanços. A gente, às vezes, fica, Tarcísio, isso e aquilo. Eu quero lembrar uma coisa para vocês. Em 2019, nós tínhamos sido derrotados pelo Bolsonaro. Nosso coletivo aqui foi nas ruas fazer campanha no Carnaval. Nós éramos achincalhados, mas nós vencemos. Toda a arrogância da extrema-direita, colocando o Lula, inclusive, na presidência, tirando o Lula daquela prisão injusta. Se a gente não acreditar na luta, gente, nós estamos ferrados, sabe? E eu vou dizer uma coisa para vocês. De onde o Karl Marx estiver, ele está rindo porque a luta de classes voltou em São Paulo. Boa noite, gente. Um abraço para vocês. Boa noite.